Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Horário Nobre. E hoje um episódio mais especial, que hoje eu tô ao meu lado aqui, meu amigo e irmão André Valente. Bom dia, André, seja bem-vindo. Mas eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e, assim, estou gostando muito do seu podcast, muito mesmo. Você tem trazido pessoas de, assim, pelo menos eu gostei de todos, né, de todos os episódios, assisti, e vou lhe dizer uma coisa, está sendo um benefício, né, para a nossa sociedade. Porque você, por exemplo, o último episódio do Dr. Johnny Fábio, que é um amigo meu, e eu não sabia de muitas histórias dele. Como foi gostoso ver, foi muito bom. E estou honrado de estar aqui. André, a honra é toda nossa em receber você. É uma alegria pra gente, você já é um amigo, já admirava você desde que eu comecei a namorar com minha esposa, a gente ia lá na sua casa, tinha aniversário das crianças, isso. E eu sempre fui um grande fã de Ayrton Senna e vi o capacete do Ayrton Senna lá, e eu disse, meu irmão, esse cara, eu sou fã dele, né? Então, André, conta um pouquinho da sua história, você é aqui de Arapiraca, a sua família, como tudo começou aí, que o pessoal, a audiência aí vai gostar de saber da sua história. Eu sou nascido, né, em Maceió. Eu sou filho de professores, o professor Edson Valente e a Márcia Chaves Valente. E são professores universitários que me deram a oportunidade de ter um bom estudo e me deram outra oportunidade de fazer meus sonhos, de ter sonhos, né, naquele período de criança. Então, nesse período, eu tive um período, foi uma infância muito feliz. Não tinha aquele dinheiro... Você é filho único, André? Não. Eu tenho uma irmã mais nova, tem 4 anos mais nova do que eu. E depois minha mãe, já separada do meu pai, teve outro relacionamento, teve uma filha com 61 anos. Caramba! Então, a minha mãe chegou a ser a mulher mais velha do Brasil, a ter filho e de uma forma muito saudável. Rapaz, ela superou a Cláudia Raia. A Cláudia Raia, eu não sei quantos anos foi agora, mas eu acho que foi abaixo de 60, né? Abaixo de 60, tem 50 e pouco ela. Pronto, isso foi já há 11 anos atrás. Que legal, cara. E aí eu tenho as minhas 2 irmãs que eu amo, assim, a gente, claro, cada um tá num caminho, né? Mas quando a gente se encontra, agora vai ser Dia das Mães, a gente vai estar junto, né? Graças a Deus. E aí eu tive essa oportunidade, né, de ter uma infância muito boa, eu focada na parte... estudo. O esporte que eu praticava era o futebol na rua, que a gente podia jogar na rua sem problema. Com certeza. Né? Bicicleta e futebol. E quando tinha tempo a televisão, na época eu acompanhava muito jogo de futebol, que eu adorava futebol. Então, os jogos que passavam eram jogos do Fluminense, né? Do Fluminense, por causa disso, inclusive. Passava jogo do Carioca, do brasileiro, que só dava Flamengo, Fluminense e Vasco. Era Globo, né, naquela época, né? Isso, era Globo Rio. E aí eu vi o Fluminense em 84, eu tinha 10 anos, campeão carioca, tricampeão carioca, campeão brasileiro. Eu olhei assim, brilhei o olho, é meu time. E ficou. É aquela verdadeira, tô sempre o que tá ganhando, né? Rapaz, você novo, sonhador, só pensa o melhor da coisa, né? Com certeza. E na época, a gente tava falando também do Ayrton Senna, era a época do início do Senna ali, né? Quando ele começou ali na Toleman, aí depois veio a outra equipe dele que tinha aquele carrinho para Lotus, carrinho preto, né? Então, assim, saiu inclusive... Eu sou conhecedor da história disso aí, né? Saiu o documentário, inclusive, dele agora no Globoplay, né? Globoplay foi Netflix? Não, do Globoplay. É um novo, que é ele narrando mesmo os fatos. É muito, muito legal. 30 anos da morte dele, rapaz, é inesquecível. Ele comemorou agora dia 1º, não foi? E assim, eu não considero morte porque ele é eternizado, né? É uma pessoa que, assim, mexe com vidas de pessoas que nasceram após a morte dele, inclusive. É impressionante. Então, esse período aí era o período do Ayrton Senna. Eu lembro do Mike Tyson, da mesma época, assistia a luta do Mike Tyson. Tudo isso era empolgado, né? Rock Balboa, aquela música. Né? E isso me motivou muito. Foi um combustível para eu virar o adulto que eu virei. Isso aí depois. E aí, passei medicina com 18 anos, na época, fiz o primeiro vestibular, né? Passei medicina. Mas você já tem a medicina dentro de você ou você foi influenciado por alguém, ou familiar? Não, eu não tinha... Obrigado. Eu não tinha nenhuma influência médica direta. A minha opção se eu fosse escolher, vamos dizer, um André com 15 anos de idade, queria ser o quê? Guitarrista de uma banda famosa. Eu também. Não é não? Tinha o cabelo grande, André. Eu cheguei o cabelo longo. Batuto lá do olho d'água. Pô, você tá doido. Aí a segunda opção era piloto de avião, porque eu adorava avião, adoro avião. Legal. Né? Era muito bom, mas quando chega com 18 anos, que cai a real, o pai e a mãe só acabou o 3º ano, vai fazer o quê? Aí eu mexia muito com programação, eu gostava muito de TI. E esse cara...
olhei pro computador. O computador, você lembra que antigamente era uma tela preta com um negocinho verdinho, né? Exatamente. Aí eu olhei pra lá, disse, cara, eu não vou passar o resto da minha vida olhando pra uma tela preta com um negocinho verde piscando. Me estimula a inteligência, né? O raciocínio, mas não é aquilo que eu quero. Aí eu pensei em outras coisas, aí eu olhei assim, eu disse, pô, vou fazer medicina. Porque eu não entendo como é que uma pessoa vai lá, o médico abre, o paciente mexe lá dentro, fecha e consertou e o cara fica bom. Eu pensei nisso, eu quero fazer cirurgia. Isso deu um estalo em mim, sabe? Do nada. E aí eu passei no vestibular, no primeiro vestibular, eu fiz mecatrônica, que era mecânica e eletrônica, ligada a TI e robótica, passei em São Paulo, mas eu queria morar em Maceió, na época eu morando em Campinas, eu só quero morar em Maceió, o jeito é passar em medicina em Maceió. Aí eu passei na UFAL. E assim foi, quando eu entrei na medicina, aí o primeiro impacto que você tem a anatomia, de secar tal, era a cirurgia, né? Eu me via cirurgião operando, pronto, me apaixonei de uma forma que eu caí na medicina como uma luva, assim. Foi por acaso, mas veio uma luva exata em mim. E aí foi todo o processo. Aí nessa época eu casei, né? Eu casei com Luciana, tive 4 filhos, foram momentos maravilhosos, né? Até nossa ligação é por isso. Da família, né? E assim, foi um período de muito crescimento, porque eu tinha 19 para 20 anos, fazendo medicina, responsabilidade, com filho, né? E isso aí me fez ser um cara que não podia errar. Aí ajudou na medicina, ajudou nos negócios, ajudou em muita coisa, na vida, de uma forma geral. Né? Não que eu não tenha cometido erros, mas eu já via que eu não podia estar brincando no processo. Aí eu comecei a pegar seriedade nas coisas. Que é a responsabilidade do homem, né? Casou lá e tem o mantenedor, né? Exato, é um provedor, né? E a carreira que você tem que seguir. Isso muito novo, futuro, né, André? Com 19, 20? 20 anos, 19 para 20. Caramba. A Cacá nasceu, a Cacá vai fazer 29 anos. Ela faz neurologia na Santa Casa de São Paulo, muito orgulho. Meus filhos todos estão muito bem, graças a Deus. Passa ligeiro, viu? Vê esses meninos pequenos, eu cheguei. Mas o Andrezinho tem 22 anos. 22 anos. Tá fazendo engenharia. E ele criou uma startup agora, ele é um amigo. Mas fantástico. Ele é músico também, né? Todos eles. Todos gostam de música, né? A herança que eu deixei. Tem que tocar o solo do Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. Todos tocam. E todos cantam. Agora, assim, o que mais mexe com o instrumento é o Luiz Arthur, né? O Tuca. Que ele toca violão, guitarra, baixo, banjo, ukulele, percussão. É músico, né? Teclado, ele faz muita coisa. Ele é muito dedicado também. É arquiteto. Arquiteto. Mas a música está inserida no meio assim da família, né? Não foi assim, ninguém foi músico profissional, mas você inseriu a música. Isso. Eu também, eu tinha um sonho de ser músico, né? De ser guitarrista de uma banda, não sei o quê, mas de talento nenhum. Mas sempre adorei e amei música. Mas conta mais um período dessa história aí sua. No começo aí do casamento. E aí, assim, eu me formei, né? Médico. Então, quando eu me formei, eu já tinha 3 filhos, que era até a Bia, que faz TI, muito boa também fazendo TI. E aí eu tinha que escolher uma residência. Aí sim eu já comecei a ver influência do que eu queria fazer. Aí na época era cabeça e pescoço, que era a cirurgia dessa região, é uma especialidade belíssima. E para fazer cabeça e pescoço eu teria que fazer otorrino ou cirurgia geral. Eu vou fazer otorrino porque já vai me estar lá no mesmo caminho. A sua especialidade eu vou até tentar falar aqui, porque sempre foi um desafio na escola, viu? Vamos gravar a maior palavra do dicionário da língua é a maior palavra ainda? Otorrinolaringologista? Não, eu acho que tem uma maior, mas assim, é otorrino, laringo, faringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Isso é um trava-língua. É um trava-língua. Trava-língua. Legal, André. Eu acho que tem uma... crânio testoscópio. O menino que falava essa palavra, disse que é a maior do mundo, em português. Depois eu vou ver o tipo. Depois passa para mim. E aí, nesse período, né, assim, eu escolhi o otorrino para ir para cabeça e pescoço. Também me apaixonei pelo otorrino, virou uma luva na minha mão. E eu vi aquela cirurgia de microscópio que você não tocava, era tudo com pinça, aquela pinça ali, você não podia tocar com a mão, era um desafio. Aí isso me desafiou de uma forma que eu virei otorrino e não saí mais dali. Aí eu fiz base de crânio, fiz cirurgia de ouvido, fiz cirurgia de laringe, fui para rinoplastia. Me apaixonei de uma forma que eu fiz todas as áreas assim dos 3, né? Ouvido, nariz, garganta. Eu fui para o grau máximo do cirúrgico.
implante coclear, vamos dizer, essas coisas. Nem tudo eu faço hoje, porque não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer muita coisa. Você tem que fazer bem, escolher algumas coisas e fazer muito bem. Ser especialista naquilo. É. Senão você se torna um generalista, né? Porque você fazer tudo muito é difícil, porque você tem que ter casuística. Uhum. Eu tenho 25 anos de otorrino. Ontem eu fiz 2 cirurgias bem complexas. Uma senhora com uma lesão, 70 anos, com uma lesão de prega vocal que fechava toda a passagem do ar. Ela estava nos últimos dias, nas últimas semanas, indo para o hospital todo dia, medicar, porque ela não conseguia respirar, estava em ponto de traqueostomia, que é aquela abertura aqui, né? E aí, é uma cirurgia complexa pela idade, pela lesão, pelo histórico patológico, né, de hipertensão, algumas coisas agregadas ao cigarro, né, que vão vindo. E aí eu entrei com toda a fé, a mesma fé do Ayrton Senna, né, mesmo aquele brilho do olho do recém-estudante de medicina, recém-residente. Uhum. Você entra ali, chega a me arrepio, porque é uma coisa que acho que entra na alma. Você vai ali, eu já resolvi esse processo. Eu nem comecei, mas eu já estou dando alta nesse paciente. E aí a cirurgia foi muito boa. E essa segurança passa para o paciente, né? Você, tem que ter. Não, vamos dar certo, vai curar. Já deu certo. Né? Para mim não existe se Deus quiser. Ele já determinou a você. Queira o que você quer. Né? O livre-arbítrio está dado para você. Então, se Deus quiser, não existe para mim. Existe graças a Deus. Exatamente. Para agradecer todo o processo. Dito e feito. Então, essa paciente foi operada, de tarde foi para casa e hoje está bem, está respirando bem. E outra, no mesmo dia ontem, uma cirurgia bem complexa de ouvido, uma malformação que levou a infecção de repetição, quadro grave, assim, porque o ouvido ele tem vizinhos nobres, tem a meninge, tem o cérebro, tem o nervo facial, tem seios que drenam o sangue do crânio, né, que volta para o coração, passa pelo ouvido. Então, ali são estruturas novas que, quando elas inflamam, elas são graves, são doenças graves. E foi também dito e feito. Já está realizado, dado alta, antes de começar a cirurgia. Então, isso é uma coisa que eu uso muito. A fé hoje está embutida na minha vida. Né? A fé. Você pode até não acreditar em Deus, porque a fé é o acreditar, é a ausência de dúvida. Tem gente que não acredita. Assim, eu duvido que alguém não acredite em Deus. Tem aqueles que só suprimem, mas na hora do vamos ver... revoltado com alguma coisa, algum trauma, algum... eu não sei, mas assim, mas na hora do vamos ver, meu Deus, me ajude. Sempre tem isso. Todos nós somos assim, quando o negócio aperta, aí você não tem a quem recorrer, você tem que recorrer a ele, cara. Exatamente. Né? Aí, André, você falou da paciente aí, da questão do fumo. O fumo tem muita relação com seus clientes ou são pessoas que já têm uma predisposição a ter um problema respiratório, alguma coisa assim? Mas o cigarro, o fumo, o hábito contribui muito para você atender muitos pacientes? Infelizmente, né, uma das grandes causas de patologia no mundo. Né? O fumo não faz bem para ninguém, nem para o dono da fábrica. Porque ganhar dinheiro com a desgraça dos outros não é bom. Né? Isso não é bom, não acredito. Mas assim... E agora tem esse vape também, esse cigarrinho eletrônico. Fala um pouquinho aí mais sobre o malefício que você acha desse. A tecnologia vem até para isso, né? É interessante. Ali é o seguinte, você vai ter uma fumaça, inalando uma fumaça com essências e com substâncias químicas. Vai direto para o seu pulmão, do pulmão vai para o sangue, do sangue vai agir. O que eu vejo hoje é o seguinte, está muito ligado ao que você quer da sua vida. Porque você tem um curto, médio e longo prazo, para tudo. Então, aquelas pessoas que só vivem o agora, elas são muito propensas aos vícios. Porque assim, se você vive hoje, só hoje, não tem uma meta, um objetivo para amanhã, não importa amanhã, tanto faz, a vida me levar. Então eu vou curtir hoje, vou curtir todo dia, tá, né? Assim, eu me considero assim, eu tive 2 passagens na minha vida que eu morri e nasci. Deus me pegou de novo. Volte que você ainda tem uma missão. Eu lembro dessa coisa, a gente conversou lá em casa uma vez que eu fiquei impressionado. Vamos relatar aí. Isso aí foram 2 casos que eu volto, né, e volto. Isso aí poderia me fazer, vou curtir a vida doidado, todo dia vai ser um dia massa, né? O último dia da minha vida. Não funciona. Eu até tentei, acho que uns 2 meses eu fiz isso. Você só afunda, só fica mal. E aí eu comecei a ver isso. Então, quando um paciente chega com um determinado hábito ruim, eu começo a conversar com ele um pouquinho sobre a vida dele. Como é que está o seu médio e longo prazo, seus sonhos, suas coisas, né? Que isso faz parte da consulta. A gente não pode só consultar o ouvido, medicamental, ou cirurgia ou exame. Não é só isso. Hoje a consulta tem que ser ampla. Não só, por exemplo, hoje o otorrino, o cardiologista, o endócrino, o ortopedista tem que entender do corpo todo, literalmente. Você faz uma verdadeira entrevista com o seu cliente, tem que fazer, seu paciente, né? Tem que fazer. Porque não é só, eu acho que também o emocional envolve muito, né? Muito. E agora, pós-Covid, meu amigo, a medicina fez assim, né? Mudou totalmente.
Então, esse olhar para o ser humano como um todo, não só a pessoa, o habitat, o ecossistema dele, né, como ele vive o hábito. Tem vários exemplos, por exemplo, dessa senhora. O cigarro causou, literalmente, o cigarro causou essa doença, que chama edema de Reich. Se ela não tivesse fumado, ela não teria esse edema. Não tem outra forma. Esse é específico do cigarro. Só que vem em conjunto uma maior chance de infarto, a maior chance de AVC, uma diminuição na troca de oxigênio, né? O DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, você diminui a capacidade respiratória, você envelhece precocemente, oxida células, enfim, é um contexto. Então, quando ela chegou no limite da emergencialidade das cirurgias. Aí eu, dona fulana, vamos para a cirurgia. Tem fé? Porque se não tiver, eu não opero. É a primeira coisa que você acredita no processo. Porque se não acreditar, eu juro por Deus, aqui, eu não faço a cirurgia. Pode ser o que for. Eu encaminho para outra pessoa, mas não faço. Eu nem imaginava, o cara, o médico cirurgião tá ali muito... Como é que se diz? Muito técnico, né? Muito não sei o quê. Você vai na fé do paciente. Porque qual é o primeiro passo para que a coisa dê certo? Para qualquer coisa na vida. Acreditar nela, no passo. Uhum. Então, como é que você vai... não acreditar. Não acreditar. Como é que você vai fazer uma cirurgia achando que vai dar errado e vai morrer? Uma vez eu tive um paciente que chegou para mim, doutor, vou morrer nessa cirurgia, vou morrer nessa cirurgia. Assim, é uma situação que ele falou tanto nisso que eu disse, meu amigo, pare um pouquinho. Tenha certeza de uma coisa. Nessa cirurgia comigo, você não vai morrer. Aí ele disse, como é que o senhor me garante? Eu garanto porque eu não vou fazer essa cirurgia em você. Então você não vai morrer com a cirurgia comigo. Vai morrer de outra coisa. Comigo, porque eu não vou lhe operar. Disse, por que, doutor? Eu preciso operar. Porque você não tem fé, você não acredita em você mesmo. Quem sou eu para fazer você acreditar em você mesmo, quanto mais na cirurgia que eu vou fazer? Então esse paciente eu não operei. Então é uma coisa que a gente tem... A vida é muito séria, né? Você tem que... Aí, nessa emergencialidade das pessoas, que você chacoalha ela, aí ela cresce, ela expande. Então, essa senhora vai parar de fumar. Foi um compromisso comigo. Para operar, tem que parar de fumar, tem que mudar de vida, tem que suplementar, tem que buscar exercício. Não é porque está com 70 anos que já fechou a portinha e já tem que ir pro caixão. Nada disso. Não. A longevidade hoje está provando, 90, 100 anos, né? Agora chegando bem, né? Com vida sexual ativa, com uma memória boa, contribuindo para a sociedade. Então, esse eu acho que é o papel do médico, tem que ser amplo. Né? Hoje, as minhas consultas estão demorando muito agora. Mas, e eu estou numa fase muito gostosa da vida, porque eu não dependo de estar ali no consultório, não dependo da cirurgia diretamente. A gente sempre depende de tudo que a gente faz, porque quando você gosta de uma coisa e quando você não faz aquilo que gosta, cria uma abstinência, claro. Exatamente. Mas, assim, não é uma dependência financeira. Eu nunca vi a medicina ligada a dinheiro, apesar que eu ganhei muito dinheiro e ganho dinheiro com medicina. É o meu ganha-pão, é o meu, né, eu escolhi a minha profissão, eu sou profissional. Profissional realiza um trabalho para ter retorno financeiro para viver. É o seu chamado, sua vocação, né, André? É minha vocação. Exatamente. Você tem isso. Então, assim, nesse processo todo, né, assim, eu estou ali, cada vez mais minha consulta está mais gostosa para mim e para o paciente eu acho que também. Né? Que legal. Isso é uma coisa que me motiva, né, e realiza muito melhor o processo, né, porque você conhece a pessoa, a família. Então, assim, hoje eu operei, essa senhora que eu operei ontem, eu conheço a filha, a neta, o outro filho, aí a gente se envolve. A família e tudo facilita. Olha que legal. Tudo fica mais fácil. E você falando aí, eu percebo uma coisa interessante, da sua preocupação, do seu carinho com o seu paciente, né? E eu estava assistindo não sei o que, era sobre médico, que é aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que até o cara falou bem assim, a expectativa do médico é de 10 anos a menos da população normal. Porque... Tá repreendido. Não, não, mas se você pegar no geral de médico de plantão, de ir atrás de dinheiro, mas isso mesmo. O cara chega lá, o cara tá obeso, o cara tá fumando, né? Acontece muito isso aí, né? Acontece. E você tem, pelo que eu vi aqui você falando, você tem essa preocupação do cuidado da longevidade, de cuidar de você, de dar o exemplo. Fala um pouquinho sobre, você tem colegas assim, médicos que não se cuidam? Não são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eu convivo com a parte hospitalar. Eu tenho colegas que não param. Teve um episódio agora muito triste de um médico que foi filmado, ele parecia estar embriagado num ambulatório lá, uma UPA, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que ele não estava embriagado de álcool, algo assim. Eu acho que ele usou alguma droga de verdade ali. E quando você começa a fazer algo muito, segunda a segunda, e trabalhando, a gente...
não sabe nem o porquê disso, porque é só dinheiro, fazer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aquilo não é saudável, isso não existe. Não existe. Falta para essas pessoas uma coisa, esse objetivo de médio e longo prazo. Eu vejo muito isso hoje. Eu vou trabalhar duro para ganhar dinheiro, para montar um negócio para ganhar dinheiro, para montar o que ganhar dinheiro, não sei o que, dinheiro. E o ciclo não para nunca e nada acontece na vida, né? Então o profissional da saúde está assim. Eu dou um plantão para ir para outro plantão, que vou para outro plantão. Isso. Ontem eu estava fazendo uma cirurgia, por exemplo, aqui tranquilo. A minha instrumentadora estava agoniada para sair porque tinha que fazer um curso que ia dar mais um plantão para outro plantão. E no final não sai do canto. A casa é a mesma, o restaurante se vai uma vez na vida é o mesmo. Tudo igual, a vida é igual. Mas para que tudo isso? E desequilibra tudo, né? Tudo. Então, esse processo vai gerando uma indiferença, chama síndrome da indiferença. Isso eu descobri quando fui secretário de saúde do Estado. Assim, a gente via... Quando você vai no hospital, que você vê um médico indiferente, não olha nem para você... Acontece demais. Não é aquele fluxo... Aquele não seco. Tu chegou ali e acaba nem... Aquela pessoa está doente. Ele tá precisando mais de um médico. Ela tá doente num sentido assim, ela tá tentando ajudar tanto, ela tá tentando fazer as coisas tanto, que entrou no automático, entendeu? E isso vai lesando tanto a pessoa, que você olha, a pessoa parece um zumbi, para lá e para cá, não para dar um bom dia. Eu sei disso porque é o seguinte, eu tenho um estilo de vida que eu escolhi para mim. Então eu vou na praia na terça-feira, se eu quiser, eu tenho várias coisas que eu faço que não é habitual, né? Eu trabalho no final de semana também. Não tem problema nenhum. Eu não, assim, essa questão do tempo, de segunda a terça, eu não tenho. Aí o pessoal diz, rapaz, você tem uma vida boa da poxa, você só quer moleza, só quer viajar. Diz, rapaz, e você quer o quê? Você quer vida difícil, escravidão, né? Tem que ir aqui para usufruir, né? Para usufruir da vida. Né? Exatamente. Então, assim, esses profissionais, assim, a maioria deles estão assim. Então, a tendência disso é o quê? O sentido da vida cai, vem os vícios, vem a falta de exercício físico, a obesidade, as separações de família, uma série de coisas. Quando para falar de outra coisa, geralmente é política, né? Não lê um livro mais, não pensa num sonho, não chora num filme, né? Começa a ter uma vida assim muito robotizada mesmo. E aí chega agora que não tem sentido, aquilo que não cresce, como diz o Philip, que é o dono da Nike, a teoria dele. O que não cresce morre. O que não cresce morre. Então morre. O que não está crescendo. Não quis crescer. Não quis expandir, socialmente já está ali, fez aquele papel, acabou, morreu. Então, a tendência... A partir do momento, eu lembro dessa teoria da administração, a partir do momento que a empresa para de crescer, ela começa a morrer. Exatamente. Do mesmo jeito é a vida da gente, né André? Exatamente. Eu sempre busco desafios novos. É uma coisa que, assim, a medicina... por exemplo, hoje dá uma facilidade muito grande. Para ser bom médico, basta você tem que se dedicar. Mas não precisa sair de casa nem do consultório, porque a internet hoje, o que tem de conteúdo, você não precisa ir mais para congresso, para nada, está tudo ali. Pô. Estudos. Você quer falar sobre qualquer coisa, tem centenas, milhares de estudos sobre aquilo. Leia, estude, tire seu consenso, veja o que você faz na prática e compare. Para ser bom médico é isso. Para você ser bem sucedido como modelo de negócio, de coisa, é o que a gente estava falando. Isso. Qual é a tendência? O que está acontecendo? É o digital. É o que você está fazendo aqui, a gente está fazendo. Isso, exatamente. Então, essa forma de expansão, eu uso a teoria do caranguejo, do crustáceo. O caranguejo precisa nascer pequenininho, casquinha durinha. Isso. Para ele crescer tem que fazer o quê? Larga a casquinha, expande, endurece a casquinha. Para crescer de novo, larga a casquinha, expande. É a mesma coisa a gente. Então, você... largou várias casquinhas na sua vida e tá aqui. Com certeza. Eu também. E larga. Agora a gente não pode crescer pra cá, né? Exato. Tem que diminuir agora. Expandir a mente, né? Expandir a mente. Né? O Einstein já falava, e nos treinamentos que eu participava do Network Marketing, falava assim, uma mente que se expande, ela jamais volta para o mesmo estágio, né? Isso. Então ela continua só expandindo a mente. Aí, André, você é um cara que eu vejo que é um profissional aí de beach tennis, de esporte. Conta um pouquinho da sua vida assim, de esportista aí, que eu acompanho bastante. Eu vou me atrever a corrigir. Profissional de beach tennis não, bicho. Eu jogo mais ou menos para mim. Mas eu adoro. Mas a Emanuela, ela começou a fazer, ela se apaixonou pelo beach tennis. Daniel, tem que fazer, não sei o quê. Eu disse, não, bora. E ela é apaixonada pelo esporte. Mas é mesmo. Quem faz, se apaixona. Qualquer pessoa, pega a raquete. Se você não quiser viciar numa coisa chamada beach tennis, não toque na raquete. Não bata na bola. Porque se você pegar ali e bater na bola, primeiro você está descalço, está na areia, né? Já para energia é bom. Isso, exatamente. Segundo, que ele dá muitos picos ele faz aquele exercício em HIIT. Para quem quer perder peso,
Quem usa o Apple Watch, Apple Watch não, os relógios que medem caloria, tenta fazer 1 hora de beach tennis e ver a caloria. Chega a 1.000 calorias gastas. Caramba, legal. Muito mais que uma corrida. E é gostoso. E outra coisa, tem um método, né? Tem uma técnica. Isso é muito bom. Se você não aprender a técnica, não entender aquilo, você não vai jogar. Agora, se qualquer pessoa, alto, baixo, gordo, magro, novo, velho, idoso, o que for, todos têm chance e jogam entre si. E você não dá nada para aquele gordinho baixinho e ele vai botar a bola lá atrás de você. Eu tô dizendo até eu também, né? Bota lá atrás que você e não pega. Então, assim, é uma coisa fantástica. Eu acho que o beach tennis eu comparo ao outro negócio que eu faço, que eu faço mercado de rede, network marketing multinível, né, de forma profissional. Ele é democrático. Qualquer pessoa pode, se tiver a intenção, se decidir fazer, pode fazer e pode se dar bem. E tem uns campeonatos, né? Tem campeonato. Que é muito massa também. Legal. Eu gosto. Eu tava assim, André, a gente vai chegando na idade, né? E a gente vai se preocupando mais com a saúde e tal. E eu disse, rapaz, eu nunca fui um cara, assim, beber muito, beber, mas bebia final de semana. Mas, rapaz, eu vou mudar alguma coisa na minha vida, assim, eu vou mudar a bebida. Não tá fazendo mal, mas também não tá fazendo bem. Não contribui. Não contribui nada, né? Aí, quando chegava o final de semana, você lembrava de tomar uma cervejinha. Aí eu eu troquei nesse vício, vamos dizer assim, esse vício, né, para um vício melhor. Que era fazer uma caminhada, que era tocar um violão, não sei o quê. Faz sentido isso aí? Pra mim fez, assim. Tem 2 anos, assim, que eu nem... Às vezes um vinho que eu tomo, tal, pra namorar com a mulher pra esquentar. Que é de praxe, né? Mas até o vinho eu tava deixando, porque eu tava trocando, né? Por exemplo, da bebida, pra mim se sentir melhor, por um exercício que também vai liberar o quê? Dopamina, endorfina. Endorfina. Né? Não é isso? Isso. Vale a pena, é boa essa sugestão para quem... Com certeza. Quem está querendo parar de fumar, de beber, né? Com certeza. Tem muita coisa na vida que a gente faz por hábito, né? Assim... Você também é cozinheiro, também? Eu gosto. Pronto. Porque eu gosto muito. Hoje eu sou um cara de ficar muito em casa. Quando eu venho hoje eu moro em Maceió e trabalho em Arapiraca. Cozinheiro não, chefe de cozinha. Não. Chefe. Eu fico muito em casa. Quando eu tô em Arapiraca, eu fico no hotel. Né? Então é uma coisa assim, eu não saio dali. Aí eu crio meu ciclo de amizade, tudo. Isso. Então, ficar em casa, você tem que criar rotinas para não ficar a mesmice, né? Isso, exatamente. Uma delas é cozinhar. Legal. Então, toda vez que você cozinha, é sempre algo diferente. E quando você tá em 2 casais, ou você e a mulher, né? Então, isso é tudo muito bom. Então, a gente inventa as coisas. Quando eu reúno meus filhos, é para cozinhar, tocar violão, tal. Às vezes vai o vinho, às vezes vai a cerveja, às vezes vai aquela farrinha gostosa. Não importa muito, mas assim, fazer coisa diferente é importante. Agora, quem quer realmente substituir, porque vê que tá fazendo mal, aí isso é uma troca muito fácil de fazer. É só querer fazer. Porque assim, decidir é fácil. Agora, se jogar de cabeça é outra coisa. É outra coisa. Você decidir fazer uma coisa é uma coisa que decidir. Por exemplo, eu decidi perder peso, eu decidi mudar de vida, eu decidi agora realizar meu sonho, eu decidi parar de fumar. Tudo isso se decide aqui. Exatamente. Mas você pode não mudar nada na sua vida só por causa de uma decisão. A decisão é um óbvio. Pronto, realmente eu preciso fazer isso. Agora, você tem que se jogar, você tem que dar o passo. Aí é atitude, né? Decisão e atitude. Isso em tudo. Então, o que você fez foi muito bom, né? Assim, você trocou e viu o resultado disso. Exatamente. Então, não tem... todo fumante assim, vê, né? Você chamou ali um casal, amigo, tal, não sei o que, preparou uma comida, uma cervejinha, um vinho, isso é muito saudável. Mas a partir do momento que você, para dormir, tá tomando uma dose de uísque todo dia, né? Aí você, rapaz, será que você é alcoólatra? Não é possível, né? Isso. Aí você, rapaz, vou parar com esse negócio. Isso é uma coisa assim, que se quando você depende de uma coisa para fazer outra, é ruim, né? Por exemplo, eu tinha final de semana, você vai jogar beach tennis, você não pode estar bebendo nem comendo demais, você tem que se dedicar ali. Isso. E o prazer é tão bom quanto. Exatamente. Eu já fiz um esporte chamado kitesurf, que é aquela pipa que fica lá em cima, né? Aí você, meu amigo, aquilo ali é disciplina pura. Disciplina e a mão, assim, é um guidão de bicicleta bem levezinho, que uma pipa lá que dá uma força, que puxa você. Aquilo ali, quem quer treinar disciplina, resiliência, mão cirúrgica, é fazer kitesurf. Que legal, velho. Não é um negócio deve que... ser fácil, não. Não é fácil, mas assim, quando você consegue equilibrar, porque uma viradazinha da mão aqui, a pipa, porque um grau aqui parece nada,
lá em cima, porque tem alguns metros, né? Vários metros, ela faz isso aqui e puxa você pro lado pro outro. Joga longe, eu tenho medo daquele negócio, eu vou não. É o puxão que chama, né? São metros, tem que ter cuidado. Exatamente, muito bem, André. E na sua vida, assim, você passou uma dificuldade, você falou da questão do acidente, qual foi a parte mais de dificuldade da sua vida, você achou? Foi a parte daquele do acidente? Ou teve outras pontualidades? As situações mais difíceis da minha vida, quando eu não tinha, a cabeça não estava boa e eu não tinha norte. Isso foram situações assim que eu vivia encurralado. Essas foram as situações mais difíceis. Que não foi no acidente, nem foi quando eu peguei Covid grave, nem foi nessa situação. Porque, por exemplo, eu sofri um acidente em 2014, 29 de novembro de 2014, ali... eu não sei o que aconteceu, eu bati em 2 árvores. Eu posso até mandar a foto do carro, você pode botar aqui. A foto você me mostrou, bicho, você nasceu de novo. Quando eu vi aquela foto, ali... nossa... Eu faço palestra motivacional. Quando eu boto aquele negócio, chora. Aí você emergencialidade, cria no emocional, né? Exatamente. No meu acidente, eu me quebrei todo. Foi um caso gravíssimo. Pra você ter uma ideia, eu tomei 16 bolsinhas de concentrado de hemácia de sangue. Então, eu tinha tudo para não perder as pernas, não andar. Agradeço muito a toda a equipe, que desde o SAMU lá com o Luciano, até todos os médicos que me atenderam, UTI, clínica, cirurgia, a fisioterapia, a enfermagem, muita gente. Não dá para citar aqui nomes, porque assim, com certeza alguém não vai estar nessa lista. Todos estão no meu coração nas minhas orações. Então, assim, a equipe de ortopedia, liderada pelo Gustavão, vários ortopedistas, fizeram milagres mesmo. Então, assim, tudo que eu passei aqui, quando eu saí do hospital depois de umas 3 semanas, 3 semanas mais ou menos, que eu fui para a UE, depois da UE eu fui para o Chama, e do Chama eu fiquei lá um período, aí ia cirurgia, UTI, quarto, cirurgia, UTI, era tudo assim mesmo. Nem me lembro bem, porque você parece que é meio desligado por Deus, né? Para passar aquele processo. Uma coisa que eu me lembro, desde a hora que eu acordei no hospital, que eu já cheguei na UTI, primeira coisa que eu falei, meu Deus, muito obrigado por ter estar aqui salvo. Segundo, meu Deus, me ajude, porque eu tenho responsabilidade com meus filhos. Então, naquele momento, meus filhos, eu tinha muito projeto com eles. Então, esse projeto que eu falei, curto, médio e longo prazo, a médio e longo prazo, eu tinha muitas coisas que eu queria fazer com meus filhos. Então, eu injetei isso em mim, e isso me fez sair daquela cama. Eu passei, vamos dizer, 45 dias deitado numa cama que só mexia esse braço. Não fazia mais nada. Então, eu tinha que tomar banho, alguém me dava banho, alguém limpava minha necessidade e alguém me dava comida. Caramba. Então, foram pessoas muito especiais na minha vida. Também, assim, que eu levo pro resto da minha vida. Então, são pessoas que, assim, anjos, né? Eu fiquei na casa da minha irmã Isabela, meu cunhado Júnior, meus sobrinhos. Então, era um período ali que eu estava num ninho, né, de confortável, mas as pessoas me ajudaram pra caramba. Isso é uma dívida de gratidão eterna, né? Que a gente passa por todo esse processo aí. Certeza. Então, quando eu estava lá fazendo fisioterapia, que minha irmã é fisioterapeuta, então ela me ajudou, né, a sair disso, assim, ela foi uma fortaleza. E eu fazia muito dedicado, porque eu tinha um objetivo. Então, eu queria surfar com meus filhos, eu queria fazer uma tatuagem, eu queria viajar muitos lugares que eu não conheci, eu queria andar num jatinho com eles, eu queria, sabe, tem tanta coisa que eu tinha projeto com eles, que eu tenho ainda. Então, aquilo me tirou do processo. Então, não foi uma situação ruim. Mas, por exemplo, um buraco negro que eu caí foi quando eu me separei. A primeira vez que eu me separei, eu tinha tudo e eu me vi sem nada, sem chão, sem nada. Você deve mexer muito com o homem, mexe. Nossa, a família é a sua base ali. De repente você... O que é que tá acontecendo, né? Imagina um cara que tinha uma vida que tinha tudo, perdeu tudo, literalmente. Não que eu tinha perdido tudo, mas na minha cabeça era assim. Então você cai na rua, cai não sei o quê, e muita coisa acontecendo e você sem norte. Então, aquele buraco negro, ali foi perigoso. Ali foi a situação. Quando eu tinha esquecido meus objetivos a médio e longo prazo, ela não estava na minha cabeça, firmado. Uma coisa que eu trabalho muito hoje é o mental. Mental. Assim, eu tenho várias provas na minha vida. Assim, eu já subi, caí. Esse meu acidente mesmo, eu saí desse buraco negro e estava crescendo, desenvolvendo meus projetos, uma série de coisas. O meu acidente, a empresa quebrou, o que eu tinha renegociado de imposto, eu tive que pagar de novo. Imagina quanta coisa que eu tinha construído, reconstruído, caiu de novo.
Então, aí eu me vi no ponto, sabe ali, com o fundo do poço, que o cara ainda abre uma portinha e cai lá para baixo do fundo do poço, cheguei ali. Esse pessoal acontece com a gente, né? Mas acontece todo mundo. Mas isso aqui é uma história que todo mundo aí, de uma certa forma, vai se identificar, claro, com um storytelling diferente, né? Mas é igual. Mas isso é o que conecta. Pô, rapaz... Isso aí. O que o André tá falando aconteceu comigo também e tal, não sei o quê. É porque, assim, quando você vê uma história muito bela e muito constante e sempre positiva, não sei o quê, aquilo ali é muito difícil de acontecer. Né? Aquele do príncipe e da princesa e se conheceram e foram felizes para sempre. Não conecta, não é real, né? Todo, né, tem a jornada do herói, né? Isso, é isso que funciona. Isso, exatamente. É isso que funciona. Se você olhar a história de Jesus Cristo, não foi. É o Filho de Deus. Era para ser tudo perfeito, mas não foi. Ele foi colocado como um homem para dar exemplo aos homens. Exatamente. Né? E morreu para nos salvar. Tal, todo aquele processo ali. Se fosse tudo belíssimo, não tinha nem a justificativa da morte, nem da ressurreição. Então, a nossa vida é espelhada por Jesus, Deus, quem acredita, né? Exatamente, por Cristo, né? Então, assim, esse processo de subir, descer, uma coisa eu digo hoje. Eu cheguei aqui em Arapiraca e cresci muito rápido. Aquela casa que eu construí, em 4 anos eu tinha condições de construir ela e mais outra e fazer outras coisas. Fazendo coisas legais, éticas, sem passar por cima de ninguém. Mas eu fiz com tanto afinco, com tanto amor, que eu consegui resultados muito bons. E eu não gastava muito, sobrava, né? E assim, do mesmo jeito que eu ganhei muito, eu perdi muito. Porque quando você ganha muito, chega muita gente querendo derrubar você, ou querendo comer o que você fez. Normal. E eu não tinha... É normal. E eu não tinha a mentalidade de ver o médio e longo prazo, eu não tinha como me blindar. Com a idade, André, era novo, né? Se eu tinha 28 anos, novo 27, 28. Quando eu me formei com 1 ano, 2, eu pronto, cresci. Cresci assim. Prosperou e tal. Prosperei. Aí foi quando eu fui chamado com 32 anos para ser secretário de Estado da Saúde. Aí o que veio assim, pronto, imagina, minha vida começou, tal, aí cresci assim. Aí virei secretário. Aí depois de secretário, eu passei um tempo muito desgastado e caindo. Aí me separei. Aí depois sai buraco negro, aí começa a subir. Aí acidente, vai de novo. Aí eu comecei a subir de novo. Aí veio a Covid, de novo. Avião que subia e descia. Pode continuar. Na Covid você teve um problema sério? Na Covid, assim, quando veio a Covid, eu vi uma coisa que eu vim acompanhando o processo. Eu em janeiro, eu estava na NASA, lá eu estava num curso na NASA, que era desenvolvimento pessoal, tal, então eu estava lidando com engenheiros, com pós-doutorado, com várias formações, astronauta. E aí eu perguntei a eles, né? E aí, como é que é essa Covid que está vindo da Ásia, está vindo para cá? Como é que vai ser aqui nos Estados Unidos? E 2 pessoas me falaram assim, isso aí é besteira pra gente. Caramba. Isso aí é besteira porque os Estados Unidos têm condições de tratar, de resolver esse vírus, isso aí é muito, pra gente é tranquilo. E morreram 500 mil pessoas ou mais lá, né, depois. Não foi. Então, o que houve muita Covid foi a soberba, a politização e a falta de humildade para ir absorvendo o que aconteceu nos outros lugares e aplicar, né? O Brasil teve a grande chance de ter passado por vários lugares antes, porque saiu da Ásia, aí foi depois veio a Europa, da Europa veio para os Estados Unidos, os Estados Unidos ia cair para o Brasil. Então o Brasil foi um dos últimos a estar recebendo isso, essa onda, e era para a gente ter feito muito melhor as coisas aqui. Então quando começou a chegar aqui, eu tinha 2 opções, ou correr ou ir para frente. Ficar parado, você está lascado. Lascado. Então a minha opção foi correr contra o vírus. Porque se eu correr para cá, o vírus vai me pegar de todo jeito. E eu vou estar despreparado. Você foi de encontro, né? Fui de encontro. Aí eu vi minha filha recém-formada entrando na frente de batalha. Pronto, ele pegou as mãos, meu genro, vamos. Então ali eu entrei nos plantões de Covid no Metropolitano, nas unidades de Covid, montei um hospital de campanha. E com isso você desorganiza, você vai morar no hospital, a vida desorganiza totalmente. Porque você só foca naquela guerra. E aí teve um período que, dando plantão em UTI, entubando o paciente, para entubar você tem que enxergar onde você vai botar o tubo. Imagina que fez shield, um negócio, uma roupa que já prende aqui, só fica a bochecha pro lado de fora, com, né, o olho. Um óculos, o meu óculos, e eu quero enxergar ali, e o bafo aqui passando, e eu tenho que entubar. E aí eu não tô vendo nada, eu vou passar a cega? Não. Aí arranca tudo aqui e pum. Isso aí já é uma coisa que é instinto. Você não pensa em nada. Ela, quando entubou, beleza, botou aqui. Quando eu fiz essa intubação, o pessoal correu aqui. Todo mundo correu até, inclusive. Aí quando eu fiz aqui, eita, doutor,
O senhor tirou tudo, eu disse, que o paciente vai morrer? Não pode. Aí, nesse momento, eu peguei Covid. Eu senti na hora, porque veio aquele bafinho, assim, pronto, agora eu me lasquei. E dito feito, né? Depois de alguns dias, eu comecei a sentir... Eu dando plantão no Metropolitano, aí tinha o terceiro e quarto andar e eu UTI lá embaixo. Então, eu andava muito de escada para fazer exercício. Quando eu subi um lance de escada, travou que não veio ar. Aí foi aí que eu descobri e tive Covid bem grave. Foi pulmonar, cardíaca, cerebral, renal, pele, articulação, foi um bocado de coisa. Chegou a ter risco de vida. Chegou. E assim, graças a Deus, aí eu com minha filha e meu genro, medicando, tudo tal, eu saí. Aqueles coquetéis, aquelas medicações funcionavam, de verdade. Só que eu fiquei com sequela, eu fiquei com perda de memória. Foi aí que eu caí depois, essa perda de memória acabou me levando para uma outra vertente, que hoje é a vertente de suplementação longevidade. Quando eu usei todos os medicamentos, mas ainda continuava mal. Por exemplo, o meu braço, o pelo caiu, parecia um braço de uma pessoa de 100 anos. Eu tocava, ele sangrava, era tudo rachado, era uma dermatite assim, bem feia. Eu sabia que eu tinha um consultório em Arapiraca, mas não sabia o caminho. Então, era muito desesperador. Eu voltei para o hospital, aí eu fui ver o paciente. Quando eu voltei para o computador para botar o que eu tinha visto e medicar, eu não lembrava o que eu tinha visto. Esse dia foi desesperador. Foi um buraco negro. Porque aí eu não tinha um comando disso. Aí também foi outro buraco negro da minha vida. Eu disse, caramba, e agora? Perdi minha... Porque eu não posso mais ser médico. Né? É uma coisa assim que foi bicho, foi até assim. Eu falei com um amigo meu, plantonista, o Diogo Granja. Cara, eu tô com déficit de memória. Esse André, eu também tive, mas passou e tal, né? Só que o meu não passou. Aí um mês sabe aquele negócio? Eu estou aqui com você, eu sei que eu vou ter que ir para outro lugar, mas eu não sei o caminho, eu não sei o que vou fazer. Caramba. Era muito chato. E aí foi quando um amigo meu chegou e disse, olha, toma esses suplementos aqui, porque eu trabalho com essa suplementação e todo mundo do Brasil tomou, ninguém teve sequela grave, ninguém morreu e estão bem. E tem uns parentes aí que tomaram e estão bem. Aí foi quando eu tomei, em um mês eu voltei a ser o André de novo, da água pro vinho. Aí foi onde eu entrei comecei a estudar suplemento, nutrição celular, a base nutricional nossa, e aí eu comecei a evoluir como médico. Aí eu cresci como médico. Porque você tinha que começar a pensar nesse pós-Covid no corpo como um todo. Nesse ecossistema que eu falei, né? Alimentar e hábitos e outras coisas. Porque querendo não, o Covid deixava sequela, né? Alguém sentiu alguma sequela. Você foi na memória, né? 100% das pessoas. Meu pai foi na próstata. Pronto. Aí foi eu tive calcificação das coronárias. Tem a fraqueza ele vai atacar, pronto. Ele já tinha problema de próstata, não tratava, né? Aí foi tiro e queda. E assim, todo mundo... tem gente que não tive nada na Covid, foi assintomático. Mas, de uma certa forma, aquilo ali mexeu com você. Então, tem várias pessoas que a gente já viu, relatos de morte súbita. Né? Pessoas que eram saudáveis, esportistas, pessoas que se cuidavam, do ponto de vista alimentar e exercício e tal, e morreram de uma hora para outra. Calcificações de tudo, calcificação de baço, pâncreas, fígado, coração, eu tive das artérias. É muita coisa diferente. Você tem uma infecção de vias aéreas superiores, pode ser viral ou bacteriana. Você fazia um hemograma e sabia, é viral, é bacteriano. Já tinha uma regrinha, né? Hoje acabou, não tem mais. Você usava, por exemplo, você tem uma hipoglicemia. Fez 2 ampolas de glicose concentrada, você sabe que vai subir, pronto, resolveu o problema. Eu já vi pacientes com Covid que você podia usar 200 ampolas e não saía do canto. Nossa. Depois ele subia astronomicamente. Aquela glicose que era para estar em coma e o paciente não estava em coma. Aí você usava insulina, bomba de insulina e ficava lá em cima. Então a lógica da medicina mudou 100%. 100%. Muito bem. E aí aflorou, né, essa nova assim, forma científica de estudar esse processo. A nossa evolução. E a partir do Covid ligou um ponto aí que você exerce também, que é do network marketing. Fala um pouquinho aí. Isso. Uma coisa que nós temos um ponto em comum aí nessa relação. E você falou que a partir do Covid, né, que você está sentindo essa perda de memória, chegou um colega com essa suplementação. Isso. Foi a partir daí que você abriu os olhos do network, ou você já gostava? Então, eu fiquei bom. Aí eu agradeci a ele. Eu sou um cliente do caso, dos produtos. Eu fui um usuário dos produtos, né, das suplementações. E aí eu agradeci a essa pessoa, cara, muito obrigado. Aí ele disse, André, você viu o benefício?
Só que isso, além de ter benefício, isso é um negócio que muda a vida de pessoas. E se você topar entrar nesse processo, que chama você vai virar um networker, você vai impactar a vida de pessoas positivamente, você vai ajudar elas a realizar o sonho delas, você vai ganhar muito dinheiro com isso e você vai ser reconhecido por isso. Você vai subir em palcos para centenas, milhares de pessoas e você vai ser reconhecido por isso. E olhando para ele assim, né? Meu cérebro tradicional, assim, isso aí conversa da poxa, mas pela reciprocidade, pela confiança, eu aceitei. Como é que eu faço? Isso aqui, comprar um micro franquia aqui, que custa 2.000, tal. Para mim foi tranquilo. E aí, eu aos pouquinhos fui me envolvendo no processo. Quando eu enxerguei o método, né, do network marketing, o método do marketing multinível profissional ou do marketing de rede, tem várias formas de falar, os adjetivos. Isso. Marketing da amizade. Da amizade, né? Então, assim, quando eu vi ele de forma genuína, né, numa política correta, que é uma política do bem mesmo, de você determinar qual o primeiro passo. Eu tenho um sonho. Que sonho é esse? Sonhe. É o sonho de verdade. Não é o contentamento. Por exemplo, o cara quer um carro, você quer um carro. Um Civic usado 2018 serve. Mas qual carro que você quer de verdade? Eu queria um SW4. Então, pronto. Vamos definir SW4, por exemplo. Vamos começar a sonhar. Né? Não tem aquela música? Sonhar não custa nada. Não, tudo fiado. Então, né, é um laboratório ali. Isso é um rabisco de um projeto. Aí você rabisca. Quando você definir aquilo claramente, e aí você determina e segura isso. Dou um conselho para vocês hoje, para todo mundo. Você já sabe disso. Quanto maior o sonho, quanto maior a grandeza dele, mais fácil é para executar. Difícil, meu amigo, é ganhar um salário mínimo, acordar de madrugada, pegar um transporte público, voltar de noite para quase de madrugada, para no outro dia acordar cedo, tomar conta de 4, 5 meninos, viver casado sem ver a esposa, não ter final de semana, porque quando você tem um dia de folga, você tem que estar dormindo para descansar por causa da segunda. Exatamente. Isso é difícil. Isso é difícil. Duvido que alguém sonhe com essa vida. Não. Né? Então, assim, o que eu digo hoje nas minhas mentorias? Pega o sonho. Imagina assim, seu sonho é um pote de ouro. Quanto maior esse pote de ouro, né? Porque sonho não significa dinheiro, eu estou falando só uma metafórica. Quanto maior esse pote de ouro, mais fácil você identificar ele. Então, pega esse pote de ouro e bota aqui na cidade, em qualquer rua, e vá à procura dele. É fácil achar isso? Não, não é. Até você encontrar a rua que tem um pote de ouro, você vai levar muito tempo. Agora, pega esse mesmo pote de ouro e bota no lugar mais alto da cidade, aqui nas antenas do morro, que tem lá as antenas da Globo, antenas, né, de transmissão, e bota o pote de ouro lá. E ele bem grandão. Qualquer lugar que você tiver na cidade, se você olhar para cima, você vai ver seu pote de ouro. Vai ver. Então, se você olhar para esse pote de ouro todo dia, não importa a rua que você está andando, uma hora você chega no pé da torre e vai pegar seu pote de ouro. Então, quanto mais alto e maior, mais fácil é você chegar nele. Agora, esse contentamento, essa herança que a gente tem de se limitar por baixo, eu pergunto muito assim na mentoria, aqui tem um botão de ganhar 10 mil por mês, 100 mil e 1 milhão. Qual que você escolhe? Agora aqui aperta do de 10 mil. 10 mil. Vai dar menos trabalho. Aí você não queria no 100 mil? Eu queria. E 1 milhão? Como eu queria. E por que você apertou 10 mil? Não, porque isso aqui, né, é mais fácil, né? Isso aqui a gente entende que pode conseguir, vai pagar minhas contas e eu vou ficar bem, não vou ter mais pessoa me cobrando e tal. Então a gente está se pautando sempre por baixo, por menos, por menor. Então, assim, o contentamento por coisas pequenas está fazendo um mundo pequeno. E um mundo que está ficando ansioso, um mundo que está ficando depressivo, o aumento do uso de drogas, as guerras, os suicídios, né, as famílias se destruindo, é por falta de sonhos grandes. Então a gente tem que retomar. Então o network marketing tem um grande papel na sociedade. Tem. Em refazer isso aí. É uma grande escola, viu, André? Uma grande escola, viu? Eu lhe digo uma coisa, essa mentalidade do network marketing, eu indico para qualquer pessoa. Pode ser que você não queira viver desse negócio. Mas aplicar no... Mas mudar sua mentalidade, né, com essa filosofia, é tão importante quanto você ter uma religião que lhe leve a Deus. Né? Eu não vejo a religião como algo punitivo que leva para o pecado. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Não é isso. Não é isso. É você levar a sua fé. Isso. E o network marketing vai levar a certeza de o que o ser humano mais quer na vida. Todo mundo aqui, eu garanto aqui, toda sua audiência, todo mundo aqui só quer 2 coisas na vida. Vida boa. O que é ter vida boa?
Para mim, eu tenho um sentido. Para você é outro. O pescador lá na praia é outro, mas todo mundo quer uma vida boa, em paz, né? Isso. E a outra coisa que a gente quer ser é reconhecido. É reconhecido. O network pode dar vida boa e pode te dar reconhecimento. Eu nunca fui numa palestra, nem como secretário, nem como algo depois da Covid e essas coisas. Como médico, eu nunca fui num lugar para fazer uma palestra para mais de 1000 pessoas e quando terminar essa palestra eu passar mais de 1 hora tirando foto e as pessoas me agradecendo. No network eu fiz isso. Eu faço isso, eu passo por isso. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem, não André, tem, não tem. Então, quem não conhece, procure conhecer, procure pessoas que fazem. Agora, assim, a gente sabe que tem empresas e pessoas boas e tem empresas e pessoas complicadas, né? Estude antes para onde você vai dar o passo, né? Tá aqui uma pessoa que eu indico, Daniel eu indico, e ele faz com amor. Ele brilha os olhos quando fala. Isso. A gente teve uma reunião, né, na tua casa, eu olhei assim, meu irmão, a gente tem que estar junto. Isso vale. Isso é a genuinidade disso é muito boa. Independente da empresa, né? Que você, mais assim, o projeto do network marketing, entendeu? E você pegar um cara que está ali, um pai de família, que está no tradicional, ganhando salário, né? Esse exemplo que você falou da religião, assim, de você ver ela como tipo uma religião mesmo, assim, de ajudar mesmo, de recuperar a sua fé, né? E fé é aquilo que você acredita, que você não vê. Entendeu? E de repente você não tem alternativa no mercado tradicional e de repente abriu uma oportunidade, uma porta que por a mentalidade tá travada, o cara nem experimenta, André. Não, isso aí não. E é como aquela parábola do semeador, né? Você tem a sementinha que você vai plantando aquela sementinha, mas às vezes o solo não tá preparado, às vezes vem os pássaros e come a sementinha, não deixa ela dar fruto. Quem são os pássaros? Os caras negativos, pô. Não, você é doido, você vai... Os ladrões de sonhos, né? Os ladrões, exato. Que às vezes são pessoas que nos amam. Exatamente. Pai, família, amigo, tá tudo normal. Mas se você sentir, eu tenho um processo de decisão bem interessante, que é a alegria no coração. Quando a gente tá em dúvida, né? Rapaz, aquele projeto, aquela coisa, deu alegria no seu coração, bicho, vá, pelo menos experimente, né? Isso. Vá devagarzinho, mas entre. André, rapaz, era para conversar você aqui o dia todo, viu? Passou 1 hora rapidinho que eu nem vi, né? E a gente tá chegando ao final aqui do episódio. Muito feliz, muito grato de ter você aqui, a sua experiência de vida, de profissional, de médico que você é. E falando do network marketing, que eu sou apaixonado, né? E para a gente finalizar, André, dá uma palavra de coração aqui que você sente aí para quem está ouvindo aqui, porque provavelmente isso aqui vai estar gravado. Seus filhos, seus netos, os meus também vão estar ouvindo, né? Aí, rapaz, meu avô tava contando que tá lá com o André. Manda uma mensagem aí, pessoal, do seu coração que você pode falar para a gente finalizar o episódio aqui com chave de ouro. Daniel, eu que agradeço. O seu podcast está fantástico. Obrigado. Obrigado. Primeiro conselho que eu dou para vocês: assistam todos os episódios. É sério. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, pessoas boas que podem contribuir com você. Abra a mente. Você tem que... um conselho que eu dou na vida. Independente do que você faz, do que você é, do seu sonho, independente disso. Tem 3 coisinhas que eu faço todos os dias. 3 coisinhas. A primeira, eu já defini meus sonhos, aquilo que eu quero da minha vida. Isso. Então, eu durmo e acordo pensando nesse sonho. Todos os dias. Eu não abro mão disso. Porque isso vai me dar um médio e longo prazo. Eu sei que se um dia eu cair num buraco, na dificuldade, isso vai me tirar. Isso. Então, a primeira coisa é isso. Pense no sonho. Quanto mais alto o pote de ouro e quanto maior o pote de ouro, melhor. Nada de pensar pequeno. Bem grande, tá? Já está escrito em vários lugares, inclusive na Bíblia. Mateus 7, versículo 7. Né? Qual é o pede que você receberá? Bate na porta que a porta se abrirá. Qual é o filho que pede uma maçã para o pai e o pai dá uma serpente? Não existe isso. Então tá lá, é bíblico. Tá em várias partes da Bíblia. Então, primeira coisa, define o sonho e bota ele alto e grande. Segunda coisa, o que você passou até hoje, agradeça a Deus. Gratidão eterna por tudo que você passou. Porque mesmo momentos ruins como o meu no acidente, ou outras e outras coisas, fizeram você crescer e fizeram você estar aqui hoje e a pessoa que você é hoje. A mentalidade que eu tenho hoje tem muito a ver com o que eu já passei, a minha história. Eu não volto atrás, mas esse ganho é fundamental. Então, meu sonho está aqui, agradeci e se movimente. Faça um movimento. Não tem muita lógica no que você vai fazer no dia. Por exemplo, hoje eu trabalho lá numa roça, um sol a pino, numa maior dificuldade do mundo. Então, se você tem um sonho
de estar naquele avião que você está vendo passando, se você tem um sonho de ser o prefeito da sua cidade, você tem um sonho de ser o dono da fazenda, não importa. Então, pense no sonho, agradeça a Deus todo dia, agradeça aquele momento que você está vivendo e faça aquela roça a melhor possível. Então, se você fizer o que você está fazendo hoje, o melhor possível, se doar naquele processo o melhor possível, o próprio universo, né, ou no caso Deus, vai lhe prover o caminho que nem sempre é a lógica. A maioria das vezes, quando eu conto coisas da minha vida, se a gente for outro podcast, coisas que aconteceram, o que eu ganhei na minha vida, os presentes que eu ganhei, não tinha lógica para receber aquilo. E eu recebi. Então, assim, eu posso deixar uma coisa que eu acho que é eterna isso. Tem um livro de Wallace Wattles, de 1910, Ciência de Ficar Rico. Não tem a ver diretamente só com dinheiro, tem a ver com realização do que você quer da vida. Ele fala do sonho grande, defina ele, agradeça a Deus e haja com propósito, com determinação e faça o seu melhor naquele dia. Pronto, esse conselho que eu deixaria. Show de bola, André. Beleza. Fala teu Instagram, André. Você tem uma presença digital muito, muito boa, cara. Parabéns, obrigado, cara. Obrigado. Eu vejo vários profissionais assim como eu quero avesso, de botar a cara, de meter... E agora eu tô começando e eu quero realmente para esse lado digital. Você é um cara que eu me espelho muito, viu? Obrigado. Opa. Bota seu arroba aí, seu Instagram pra galera seguir aí. Olha, arroba, né, André, _, Valente. E lá no Instagram a gente tem conteúdo da parte médica, no meu dia a dia, da cozinha, legal, de network marketing, e procuro sempre estar estimulando as pessoas. Né? O que eu posto ali é a minha vida de verdade. Tá? Não dá para postar tudo, porque senão você não vai curtir sua vida, você não vai ver sua vida. Né? Mas assim, eu tento postar a minha vida real. E digo para vocês, o mundo digital veio e ficou, e está evoluindo. A inteligência artificial, essas coisas estão acontecendo. Não se trava para isso, não dê as costas para isso. Viva isso. Se não sabe, aprende, procura quem sabe. Legal. Porque não tem como sair disso. Senão você vai ficar fora do mundo. O médico hoje, o currículo do médico é o Instagram. É o Instagram. Isso. Antigamente era até o site, não é mais, é o Instagram. Mais. Era o currículo lá, o cara, não sei o que não, é o Instagram dele. Conteúdo que ele passa. O médico que não tem Instagram, não tem rede social, ele vai morrer. Ele vai morrer. Pode botar, colega médico. Se não tem, faça. Não precisa, e outra coisa, não vai contratar a empresa vai lhe ajudar quando você for profissional nisso. Isso. Mas faça o seu dia a dia, do jeito que for. Você vai se identificar com pares, com pessoas. Então, eu vejo muito médico que não está no digital. Usa a ficha, escreve. Excelentes médicos, excelentes profissionais. Sabe fazer cirurgias boas, diagnósticos bons. De um conteúdo maravilhoso e não o consultório está morrendo, está murchando, porque não aparece. Porque eu estava até assistindo o La Casa Digital para aprender, né? Que o movimento maior que tem do digital hoje é o Pablo Massa. Não tem nem o que falar, né, André? E ele falou bem assim, uma coisa que eu concordei com ele bem assim, ó, não é um ciclo, é uma era. Com certeza, com certeza. Ou você se joga no digital, meu irmão, ou você morreu, ficou... Essa era nova, e outra coisa, tá muito rápida. Muito rápida. Você não, é a era da agilidade. Né? Exatamente. São duas coisas que vão marcar essa nova era: criatividade e agilidade. Quem não tiver essas duas coisas. Aí você pergunta, né, eu faço o que no digital? O conselho que eu dou é que você falou, e seja você. Isso. Ali você passa a sua vida, o seu eu, a sua verdade, do seu jeito, meu irmão. Né? Não vai, porque tem que cagar a regra. Não, eu tô aqui do meu jeito. E se der certo, alguns vão gostar, outros não. Nem Cristo agradou todo mundo, né? Exatamente. Mas bota a sua cara lá. Muita gente tem muito conteúdo bom, André, como você tem, e podia estar ajudando, né, outras pessoas. E pelo bloqueio, pelo medo, que as pessoas vão pensar muitas das vezes, né? Isso. Na maioria das vezes, não vou não. Isso aí não é pra mim não é pra todo mundo. Deus deu a boca pra todo mundo falar, rapaz. Exatamente. Né? Exatamente. Para falar a sua mensagem, né? André, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa, cara, brigadão de coração. Vou estar até com o cara que vai me passar, prescrever um remédio aqui. Você acha que eu não estava pensando nisso, não? O peito carregar, olha, situação. Mas, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, um episódio excelente, né? Mais uma vez, Jean, brigadão. André, cara, quero mais vezes você aqui, viu? Aí já tem muita coisa pra gente conversar, que o tempo é curto. Valeu, pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau.